Oi, eu sou Israel, seja muito bem-vindo. Já tem um tempinho desde a última vez que eu gravei o último vídeo aqui e postei nesse canal. E bom, hoje eu decidi voltar e falar um pouco sobre a minha experiência de leitura de Harry Potter. Eu comecei a ler os livros da série em 2016, só que esse processo foi um pouquinho lento, né? Até porque em 2016 até 2018 eu tinha outras prioridades que eram a faculdade. E nesse período aí em algum momento eu fui pegando os livros para ler, demorei um pouco e cheguei agora no quinto livro da série, A Ordem da Fênix. Então esse é um livro que eu vou poder falar um pouquinho mais a respeito, porque está mais fresco na minha memória, mais recente, né? Eu terminei de ler há 2 dias atrás e tô vindo aqui para falar hoje. Naturalmente eu já conheci Harry Potter por meio dos filmes, né? Já tinha assistido e assim, desde o primeiro livro que para mim foi algo assim muito, uma leitura muito agradável. Eu acho que essa é a palavra mais correta a se dizer. Dá para entender aí por que, que a série arrebatou uma legião de seguidores, de fãs, né? A gente vê pelo teor da história, os momentos lúdicos, mais sombrinhos, é bem detalhado, bem dividido. Comecei lá com Harry Potter e quando eu li o primeiro livro, eu estava ali no período que eu estava naquilo que a gente chama de ressaca literária. Então não estava sendo, como eu posso dizer, uma atividade muito fácil ler. E o mais assim, extraordinário, o mais fantástico mesmo de poder ler esses livros agora, é, igual, pô, já tem 20 anos, né? Desde o primeiro livro, mais ou menos. É isso. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas ler agora foi interessante por conta de poder juntar o filme com os livros, ter a imagem formada de alguns personagens e personagens de certa forma muito cativantes tanto no livro quanto os atores e atrizes que os interpretaram no cinema. Como é o caso da atriz que faz a Minerva. Então, assim, toda vez que eu tava lendo que falava da Minerva no livro, eu lembrava, vinha a imagem do rosto dela, aquele rosto afável, né, da Meg. E o Hagrid também, a imagem formada, o Dumbledore, Harry, Hermione, etc. Mas é isso, em geral, assim, a minha experiência com o livro, com a série, foi muito boa. Acho que, até o momento, A Ordem da Fênix é o meu livro preferido. E, em segundo lugar, eu acho que vem O Prisioneiro de Azkaban. Ali quando, né, o Harry conhece o padrinho dele e tem toda aquela muvuca ali em torno e a gente sabe quem era o verdadeiro culpado, que ele era inocente, enfim. Então são detalhes bem interessantes ali. O desenvolvimento, isso também é outro ponto assim muito interessante, a gente vê o desenvolvimento dos personagens ao longo dos livros e chegar nesse agora, né, que já estão ali todos eles ali com seus 15 anos mais ou menos, de certa forma vê um amadurecimento. E também o estresse, né? Agora já falando propriamente de A Ordem da Fênix. Recentemente surgiram até algumas críticas aí com relação ao Harry, né? Por conta do comportamento dele no livro. Só que, não querendo passar pano, mas a gente tem que ver que é um adolescente que passou por diversos traumas, né? Desde quando era bebê, ter se salvado da morte, ver a morte diante dos seus olhos, e aí depois vai para uma família onde ele não é muito, como que eu posso dizer, não é bem aceito, né? Que tá ali, sei lá, eu tô suportando você aqui. E aí a gente vê nesse livro aqui que ele já tá um pouco revoltado com tudo isso por conta do que aconteceu, do que ele vai perdendo ao longo, principalmente lá no Cálice de Fogo, quando ele vê, né, alguém ali morrer diante dos olhos dele e não poder fazer nada. É compreensível esse comportamento e volto a repetir, é um adolescente, a gente sabe que é uma fase onde a maioria se rebela um pouco ou então passa por algumas situações que acaba gerando uma carga emocional muito pesada e a gente vê isso, né, na Ordem da Fênix, justamente isso. Acho que a Ordem da Fênix mostra-se um pouco desse estresse ao longo desses 5 anos que ele viveu após descobrir quem ele era, né, as suas origens, esse mundo mágico ao qual ele pertencia, tem toda essa carga sobre ele, mas ainda assim, apesar disso, não é algo que desmereça a história ou faça com que você não goste do personagem. Eu acho que isso demonstra o quanto esses personagens são humanos, ter os seus momentos de estresse, de felicidade, de fraqueza, enfim. E a Ordem da Fênix
é um livro assim que a gente tem ali algumas respostas, né, para o que foi questionado lá nos primeiros livros, né, algumas coisas que foram levantadas ali. A gente vê ali o Lorde das Trevas voltando, ficando mais forte e vendo como que isso tá, qual o efeito que isso está tendo sobre o Harry. Tem a profecia agora que fala qual é o envolvimento dele com o Lorde das Trevas, o Voldemort. Eu gostei muito da história, assim, desde o primeiro livro, volto a repetir. É algo, assim, prazeroso para você ler, tem aqueles momentos de suspense, tem os momentos que você ri com a história também. Então, assim, acho que é uma boa, acho não, é uma boa história e que vale muito a pena ser lido. E que eu acho, assim, também que é atemporal, sabe? E sobre as críticas que estão vindo agora, acho que quem não leu ainda não se deve deixar levar por isso e dar uma chance assim à história, conhecer. E, cara, não dá pra descrever, sabe? A gente vê ali descobrindo coisas novas assim sobre vários personagens, né? Sobre Hagrid, vendo ali e claro, conhecendo essa personagem odiosa que é a Umbridge, né? A Dolores Umbridge. Quem detestou no filme, não viu o livro, aqui eu acho que vai detestar muito mais, porque a gente conheceu a fundo realmente quem é essa peça ruim, sabe? Esse vaso ruim do livro. Não vou chamar de bruxa porque, enfim, é uma bruxa realmente, né? Mas como chamava a. Como diz a Hermione no livro, bruxa velha, né? Essa bruxa velha da Umbridge. Mas é isso. Infelizmente a gente teve uma perda ali no livro, né? O Harry perde alguém, mais uma vez, alguém muito próximo a ele. E isso acredito que para os próximos livros já deixa uma marca maior, sabe? De dor. Os outros personagens também a gente vê uma evolução. Principalmente a Hermione, acho que é, sabe, quem ajuda o Harry mesmo a segurar as pontas ali. É a cabeça do que mantém as coisas no lugar, por assim dizer, né? Que faz ele voltar à realidade, pensar, né? Dar voz, ouvidos à razão. Então é uma outra personagem assim crucial também para as histórias, né, para os livros. E o Rony é o amigo ali do Harry que apoia ele e tudo. É muito bom a gente ver essa amizade assim e a gente vê isso ao longo de todo o livro e como essa amizade vai evoluindo. Em alguns momentos tem ali alguns desentendimentos, mas depois volta ao normal. Então é isso. Para mim foi uma história Harry Potter de certa forma, assim, de certa forma fez parte da minha infância, como eu disse, eu vi os livros não, os filmes, assisti aos filmes, e agora tive esse contato, né, agora chegando no 20º ano, pretendo terminar, então faltam mais 2 livros, assim que eu terminar eu volto aqui para fazer uma análise da leitura detalhada, então não tem nada, assim, de negativo que eu vejo na história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixe o seu like, que isso ajuda com certeza. Compartilhe o vídeo. Também, por favor, deixe aí seus comentários e sugestões. E é isso. A gente se vê em breve. Tchau.